Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo tutorial, onde eu vou ensinar vocês a fazerem uma foto de perfil mais ou menos com essas características aqui. Teve um tempo atrás que eu fiz um sorteio no meu Instagram e o cara que venceu, que é o Marcos, eu prometi para ele que eu ia fazer uma foto de perfil, ensinando como fazer, inclusive, para ajudar ele e outras pessoas. Vou aproveitar e fazer isso, que eu estava conversando com outras pessoas que também estavam interessadas. E aí, no caso, a gente chegou meio que à conclusão de que eu iria fazer algo mais parecido com isso aqui, ó, que é mais ou menos como a pessoa pretendia, mas vocês podem observar que a foto de perfil tem uma característica parecida com essa minha, então vocês podem aplicar da maneira como vocês quiserem para fazer de acordo com o que vocês querem, beleza? Esse vídeo vai ser um vídeo raiz, que ele vai ser um pouco maior do que os vídeos convencionais e eu vou picotar ele para poder colocar lá no feed do Instagram, tá bom? Então não se esquece de se inscrever no canal e de seguir o meu Instagram lá, que o arroba vai estar escrito aí na tela, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar num site chamado Fotopeia. O que acontece? Só digitar em fotopeia.com, que aí vocês vão entrar e ele vai ter essa aqui, que é uma interface que emula o Photoshop. Eu tive a ideia de fazer aqui porque às vezes a pessoa não tem Photoshop, o computador dela não roda, então por aqui dá para a gente fazer da mesma forma. Primeiro de tudo que a gente tem aqui, essa interface, eu não vou ficar explicando o que é, porque isso aqui não é um curso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer a nossa foto para dentro do Fotopeia. E existem duas formas de fazer isso. A principal delas é através de um novo projeto. Eu vou abrir aqui um novo projeto para a gente entender bem. E as principais características que a gente precisa se atentar aqui é o seguinte. Eu vou dar um nome para esse projeto, eu vou colocar aqui foto de perfil. Beleza. Ele vai me dar aqui uma largura, altura e DPI padrões, mas eu posso vir aqui ó, e selecionar algumas outras que eu quero, tá vendo? No caso, como a gente está falando de redes sociais e principalmente de foto de perfil, eu vou estar utilizando essa aqui que seria a de Instagram, tá vendo? Ó, 1080 por 1080, que é o tamanho padrão. E aqui, o que acontece? Você tem nome, largura, altura, 1080 por 1080. DPI seria a quantidade de pixels por polegada. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou mudar isso aqui para 92, que ele fica com uma qualidade um pouco melhor, sabe? Um pouco mais disponível aí, para não ter aquela perda de qualidade que a gente tem naturalmente quando a gente faz qualquer upload nas redes sociais. Eles comprimem para poder ocupar menos espaço, beleza? Plano de fundo branco e tal. Então, depois de feito tudo isso, é só a gente clicar aqui em criar. Ele vai criar para a gente um documento. Dessa forma, a gente pode fazer assim, a gente vem aqui em arquivo e coloca abre e coloca. Vou pegar aqui e vou selecionar a foto dentro da minha pasta aqui para levar ela lá para o Fotopeia. Ela traz a nossa foto aqui e o que acontece? Ela joga para dentro com a qualidade baseada nessa que a gente criou. Tem uma outra forma da gente trazer imagens que é o seguinte, a gente vem aqui e coloca abrir, arquivo, abrir, e aqui a gente consegue abrir a imagem também da mesma forma, tá vendo? Eu quero que essa imagem aqui se encaixe dentro deste perfil. Então o que acontece? Eu posso aumentar ela aqui, ou eu posso trazer essa outra para cá, que no caso está do mesmo tamanho, mas se caso a foto fosse maior, ela estaria um pouco maior aqui. Mas como essa foto é menor do que o nosso arquivo que a gente criou, ela fica menor mesmo, tá bom? Isso aqui foi só para explicar para vocês. Eu vou apagar aqui. Ele é um pouco mais lento, tá, gente, que o Photoshop convencional, porque a gente está fazendo tudo online. Vai depender aí da qualidade da internet. Então, eu vou trabalhar nessa foto e depois eu vou recortar ela, ao invés de eu aumentar ela para ela não perder qualidade, tá bom? Deixa eu aproximar aqui. Para aproximar é só o Alt e Scroll do mouse que se aproxima para frente e para trás, para frente e para trás. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar essa imagem, mas tem só um porém. Essa imagem, ela tá com uma qualidade um pouco baixa. Eu insisti pro Marcos, falei, Marcos, cara, me manda uma foto boa. Eu fiquei batendo nessa tecla durante semanas. E ele não conseguiu mandar uma foto com alta qualidade. Então, o que eu resolvi fazer? Eu já tenho essa foto aqui tratada, tá vendo? Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz o tratamento de imagem. E é da seguinte forma. Vou vir aqui, abre e coloca. Eu vou trazer essa outra imagem que eu baixei na internet, que está com uma resolução um pouco melhor. E aqui a gente consegue ver que o rapaz tem muitas espinhas, tá vendo? A resolução não está melhor coisa nenhuma, né? Mas a gente vai usar essa aqui mesmo. Dane-se. Eu vou clicar aqui no olhinho para poder apagar a imagem. E eu vou tratar essa imagem aqui só para vocês entenderem qual que é o processo, mas aí vocês vão conseguir fazer nas imagens de vocês. E por que a gente faz esse tratamento? Para a foto ficar um pouco melhor. A gente está falando de redes sociais, e redes sociais, querendo ou não, conversam muito com o Photoshop, se é que vocês me entendem, né? E a gente faz isso justamente porque a gente tem que ter imagens de boa qualidade no nosso perfil. A gente não quer imagem cheia de espinha, com erros e tal. Todas as pessoas são assim, mas nas redes sociais a gente está criando um storytelling, então vamos fazer dessa forma.
que acontece? A gente vai clicar aqui na nossa camada e vamos clicar nessa aqui que seria a ferramenta de pincel de cicatrização localizada. Você vai clicar nele e ele vai te dar aqui um pincel que está num tamanho X, ele já está especificado aqui para mim 117. Eu vou diminuir ele para ele poder ficar num tamanho em que consiga cobrir essas manchas aqui. Vou aumentar um pouco mais. E aí eu vou começar agora... Opa! Objeto inteligente deve ser rasterizado primeiro. Ok, vamos rasterizar. Isso aqui é uma coisa um pouco complicada para explicar agora, mas quando isso aparecer, é só que você colocar rasterizar, que ele rasteriza a imagem, ela fica disponível para você utilizar ela e mexer nela sem nenhuma dificuldade, ok? Então aí, o que acontece? A gente selecionou aqui, selecionou a ferramenta, tudo que a gente precisa fazer é clicar em cima das marcas para poder ir tirando, tá? Essa ferramenta, ela tem uma certa cota de inteligência, só que, obviamente, ela tem suas limitações. Eu vou estar só explicando aqui para vocês, porque quanto melhor a qualidade da foto, eu sempre vou insistir nisso, a gente consegue um resultado cada vez melhor, entendeu? Vou fazer aqui, se for o caso, eu vou acabar aumentando a velocidade do vídeo, tá bom? Só para não ficar muito monótono, porque eu tenho que fazer isso aqui em todas essas partes. Beleza, pessoal, voltando aqui, eu tratei a imagem aqui, tá? Eu não tratei ela com muita precisão, tá? Que é só para mostrar para vocês o processo. E tem alguns detalhes. Por exemplo, a gente entende aqui que a barba do cara vai ter, querendo ou não, algumas falhinhas. Então, trata, mas sempre toma cuidado para não exagerar, para não ficar uma coisa muito seca, artificial. Porque como essa ferramenta tem uma inteligência limitada, ela vai acabar criando alguns buracos. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Uma outra coisa que eu costumo fazer que é muito interessante é você criar uma nova camada. Para você criar uma nova camada, é só você clicar aqui nessa ferramenta, nova camada, ok? Que ele cria uma camada para a gente por cima. E por que eu estou fazendo isso? Eu vou pegar agora a minha ferramenta de pincel, vou clicar aqui, ok? O Photoshop ele vai ter algumas diferençazinhas com relação ao Photopeia, mas, por exemplo, se a gente clicar em Alt, ele vai selecionar para a gente aquela cor onde o nosso mouse estiver apontado. E qual que é o interessante disso? Eu vou vir aqui no meu pincel, vou pegar e aumentar o tamanho dele, vou colocar um tamanho que seja compatível aqui, para não ficar nem muito grande nem muito pequeno, e vou clicar aqui no meu pincel macio, que ele é muito mais macio e suave, ele vai criar um aperto mais soft, ele vai criar como se a gente estivesse fazendo uma pincelada, mas uma pincelada mais leve. Ao invés de a gente pressionar forte com o lápis, a gente faz uma pincelada bem de leve, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, vou colocar em 100. Pessoal, lembrando que é sempre de acordo com o tamanho. Eu não estou aqui para poder te ensinar a apertar o botão, mas sim para pensar, beleza? O que eu vou fazer? Com o Alt pressionado, vou selecionar a cor certa. Para eu saber se a cor certa está selecionada, é só prestar atenção nessa informação aqui. E vou começar agora a clicar aqui, ó, para poder ir colocando como se eu estivesse criando como se eu estivesse maquiando esse nosso personagem aqui, tá bom? Vou fazer isso ao longo da pele dele toda, que é justamente para ele poder ficar com uma pele bem bonita. Mas vocês viram que eu propositalmente cliquei em vários lugares e acabou que passou aqui, a gente vai entender isso melhor agora. Que é porque dentro do Photoshop existe uma função chamada modo de mesclagem. Então, para eu poder conseguir mudar o meu modo de mesclagem, que aqui está em normal, eu vou ir selecionando aqui para poder selecionar o que seria o mais interessante para mim. Eu vou colocar em dissolver, que aí a gente consegue ver exatamente os pontinhos, quais foram os lugares onde eu cliquei e principalmente os lugares em que isso aqui passou. O que eu vou fazer? Com a minha camada selecionada, eu vou vir na minha ferramenta de borracha e vou ir apagando. E da mesma forma como eu fiz com o pincel, eu consigo fazer também com a borracha. Então, eu vou pegar a borracha soft, ok? Vou vir aqui, ó, apagando as partes que eu não quero que essa maquiagem tenha passado. É como se eu estivesse usando um corretivo em cima dessa maquiagem que a gente fez. Então, todos esses lugares aqui, por exemplo, a orelha, e todos esses lugares em que eu não quero que isso seja aplicado, eu vou simplesmente apagar. Beleza? Joia. Feito isso, volto lá para o meu modo de mesclagem, jogo aqui em normal. E aí, eu vou só simplesmente diminuir a opacidade dessa minha camada para ela poder ficar um pouco menor. Tá vendo? A pressão que ela causa em cima é como se eu estivesse colocando uma maquiagem mais leve. Vou inclusive apagar a camada aqui para você ver a diferença que dá. Ó, sem, com, 100. Tá vendo? E por que isso é importante? Na verdade, eu diminui muito a opacidade. Eu vou aumentar um pouquinho mais, colocar aqui em 50%.
E por que eu estou fazendo isso? Que é porque eu quero dar uma sensação de leveza para essa minha mudança na pele. Então eu consigo manter as características naturais sem forçar demais para não ficar aquela coisa seca, aquela coisa assim, artificial mesmo, entende? Feito isso, tudo que eu preciso fazer é clicar nas minhas duas camadas, clico na minha camada em que eu selecionei e a camada principal, clico com o botão direito do mouse e coloco em mesclar camadas. Quando eu fizer isso, eu já vou ter a minha foto aqui editada. Eu vou trazer a imagem aqui de novo para a gente ver qual foi a diferença. Ó, essa é a imagem original, essa é a editada. Original, editada. Viu que deu uma diferença bem grande e mesmo assim eu ainda consegui manter a naturalidade? Então façam isso na imagem de vocês antes para a gente seguir para o próximo passo, beleza? Valeu, muito obrigado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou recortar essa imagem aqui para eu poder utilizar ela na minha foto de perfil. Por quê? Ela tem as suas características, essa imagem original ela tem as suas características, mas eu quero colocar aquele fundo diferenciado que a gente estava falando lá na nossa imagem original, certo? No caso, eu tenho aqui a minha e a do Wendel de Carvalho. Ok? A gente vai fazer uma coisa parecida com isso aqui. Desta forma, a gente vai utilizar a ferramenta de caneta. O que acontece? A ferramenta de caneta ela vai nos ajudar a contornar todo o nosso objeto aqui. Para a gente fazer isso, a gente tem que estar com a nossa camada selecionada e vir aqui em algum ponto. Eu vou pegar a partir do ombro dele, porque essa parte de baixo eu não vou utilizar, tá? Mas se você for utilizar a sua imagem, você faz isso na imagem toda. Que é porque esse aqui é um tutorial também, eu não posso demorar tanto para poder fazer. Ferramenta caneta selecionada. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o meu botão esquerdo do mouse e vou arrastar isso aqui. Eu clico, mantenho pressionado e aí depois, quando eu clicar em um outro ponto, ele já vai criar para mim uma linha. E tudo que eu vou precisar fazer é seguir com essa linha até contornar todo o meu objeto. No caso, essa linha está com o preenchimento ligado. Eu vou tirar aqui esse preenchimento, ok? E aí depois eu posso continuar aqui para poder fazer o contorno do meu objeto. Só atenção, pessoal, para fazer isso com bastante calma. E isso aqui é treino, tá? Não tem jeito. Que aí você vai conseguir ir fazendo esse contorno certinho aqui ao redor da sua imagem. Por isso que eu falo, qualidade conta, porque quanto maior for a qualidade da imagem, mais fácil vai ser fazer isso. Chegamos num ponto crítico, onde eu tenho aqui a minha linha certinho, mas agora ela vai dobrar, ela vai ter um ponto de inflexão para uma outra direção. O que eu vou fazer? Eu vou clicar, eu vou apertar em Alt, vou movimentar aqui para cima para ela poder mudar a direção da minha seta, tá bom? E aí eu solto o Alt e depois eu solto o botão direito do mouse. E aí eu vou fazendo isso até o final. Sempre que aparecer algum ponto de inflexão, eu faço isso, beleza? Vou adiantar o vídeo aqui de novo para poder facilitar o nosso timing do vídeo. Beleza, pessoal, fiz aqui, tá bom? Para você conseguir movimentar depois de feito esse pincel, porque uma vez que você finaliza o seu círculo aqui, ele vai automaticamente fechar para a gente essa questão. O que eu faço? Eu venho aqui com o meu botão Ctrl ligado, apertando nos pontos, e aí eu consigo movimentar, tá vendo? Com o Ctrl ligado eu consigo movimentar os meus pontos depois que eu tiver criado já. Joia. E aí, beleza, vi aqui que contornou certinho. O que eu vou fazer? Eu vou em cima da minha linha, tá? Com a minha ferramenta de caneta ligada. Eu vou clicar com o meu botão direito do mouse, clicar e Make Selection. No Photoshop isso aqui é um pouquinho diferente, mas aqui funciona também. A gente vai clicar em Make Selection. E o que a gente vai fazer é clicar em OK. E o que ele faz para a gente é criar a seleção, tá vendo? Tem um amigo meu que chama isso aqui de formiguinha. No Photoshop ele se movimenta, mas por algum motivo aqui ele não se movimenta. Beleza, criei essas linhas aqui. Estou aqui com a minha ferramenta, com a minha camada selecionada, vocês me desculpem. E aí, beleza, pessoal, eu poderia apagar essa camada aqui, mas o que eu quero, na verdade, é criar uma máscara. E por que eu prefiro criar uma máscara, tá? Às vezes eu apago, às vezes eu crio uma máscara. É porque a máscara me dá a possibilidade de mexer na imagem depois. Para eu criar uma máscara é muito simples. É só eu ter a minha seleção toda certinho. Clico aqui na minha imagem e vou clicar aqui nessa ferramenta de adicionar máscara à renderização. Que é o que ele faz é tirar para mim tudo aquilo que não me interessa dentro da imagem. Dava para recortar melhor aqui, mas isso aqui é só para eu mostrar para vocês. E aí, beleza. Feito isso, a gente já tem aqui mais ou menos a nossa imagem recortada. Beleza? É isso, valeu.
Vamos continuar agora. Para eu criar um background para essa imagem, o que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro de tudo um quadrado. Como é que eu costumo fazer para poder facilitar mais a minha vida? Eu venho aqui e clico nessa ferramenta, que seria a ferramenta de seleção. Com o Shift ligado, eu vou criar aqui um quadrado, tá bom? Mais ou menos aqui o tamanho da minha imagem, que é para ficar certinho. Selecionei, venho aqui no meu background e crio uma camada nova. Eu vou colocar em azul, vou colocar um azul bem escuro. Venho aqui na minha ferramenta de... Pessoal, para vocês acharem as ferramentas certas, se caso a ferramenta não estiver aparecendo, é só você manter o botão esquerdo do mouse pressionado, que aí ele aparece para a gente, tá vendo? Lata de tinta. Clico aqui, camada selecionada, e vou preencher esta parte aqui, certo? O Photopea é um pouquinho diferente do Photoshop, então ele criou para a gente aqui uma forma. O que eu faço? Clico na forma, clico na imagem e vou arrastar ela aqui para poder centralizar. Vou descer um pouquinho a minha imagem aqui, que é para poder passar um pouco mesmo, tá? Isso é proposital. Feito isso, pessoal, eu agora quero aumentar a minha imagem para ela poder ocupar mais espaço aqui. Tá vendo que tem um espaço muito grande em cima? O que eu vou fazer? Para eu conseguir aumentar o tamanho dela sem nenhum tipo de problema, eu vou ter que primeiro aplicar essa máscara na minha camada, porque o Photopea não permite você fazer essa modificação da imagem sem que a camada esteja aplicada, tudo bem? A camada que eu falo seria, no caso, a máscara. Então é só clicar com o botão direito em cima da minha imagem e colocar aplicar, que ele já aplica a máscara e a imagem fica disponível para a gente, ok? Vou clicar aqui em controle da transformação e aí eu vou movimentar essa imagem para... Vou movimentar essa imagem aqui para ela poder aumentar. Só que aí quando eu faço isso, ela fica desproporcional. Para poder manter a proporção, é só apertar em Shift, que ele aumenta de maneira proporcional, certo? Vou colocar a minha imagem aqui no tamanho que eu considero adequado e vou voltar a centralizar ela aqui para ela ficar no tamanho correto da forma como eu preciso. Tá, mas e agora? O que eu vou fazer com toda essa parte branca em volta que agora se tornou inútil? Eu vou primeiro de tudo clicar em Ctrl D para poder tirar a seleção, certo? Vou clicar no meu background e vou clicar nessa aqui que seria a ferramenta de corte. E ela vai dar para a gente a possibilidade de a gente fazer um recorte aqui. Com o Shift pressionado, eu vou criar um quadrado em volta da minha imagem aqui para poder conseguir fazer um recorte dela. E aí eu clico em Enter para poder recortar. Beleza, recortou tudo certinho. Tira a seleção de novo, porque não sei por que essa seleção apareceu, mas tudo bem. Olha que a gente já está chegando lá, hein? Mas ainda não está pronto. Agora a gente vai criar aqui em volta um círculo, que é para a gente ter o nosso referencial na hora de recortar a imagem lá e de colocar no perfil certinho, certo? Eu vou clicar na minha primeira camada aqui de cima, porque no caso a camada a ser criada, ela vai ser criada sempre em cima da camada selecionada. E vou clicar aqui na minha ferramenta de elipse, tá vendo? Você mantém o botão direito do mouse pressionado em cima dessa ferramenta quadrado aqui, e depois clique em elipse. Cliquei, ele vai dar para mim algumas opções. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá do meu canto, dando um pequeno espaço aqui, Shift pressionado e vou criar um círculo. Ele vai criar um círculo em volta da minha imagem aqui, ó, tá vendo? Vou clicar aqui em traçado e vou selecionar uma cor. No caso, eu não quero a cor vermelha, eu quero a cor azul. Dá para eu mexer e escolher outras cores também. Tudo que eu preciso fazer é clicar aqui, tá vendo? Se você tiver o RGB certo, se você tiver o seu CMYK ou o seu hexadecimal, só colocar aqui de boa, ok? O círculo, no caso, vai ser dessa cor mesmo. No caso aqui, a gente consegue aumentar o tamanho dele, tá vendo? E a gente vai deixar aqui num tamanho em que o círculo não ultrapasse as bordas aqui, ó. Deixa só um respirozinho, tá? Uma coisa bem de leve, que é para a gente não ter problema. Olha que a gente já está quase no nosso resultado almejado, só que ainda não está pronto. O que eu vou fazer? Eu agora quero colocar um brilho atrás da minha imagem para dar esse degradê aqui. Eu consigo isso tanto criando um retângulo, que é utilizando essa ferramenta, quanto fazendo da maneira que eu acho mais fácil e conveniente, através do pincel. Venho aqui, clico na ferramenta pincel, clico na minha ferramenta de camada e vou criar uma camada por cima dessa, certo? O pincel aqui está pequeno? Está. Então, vamos aumentar ele bastante, até o ponto em que eu perceber que ele está grande o suficiente para eu poder criar É como se eu fosse dar uma pincelada aqui atrás, da mesma forma como a gente fez no tratamento da imagem, beleza? Vou clicar aqui para poder selecionar uma cor que seja próxima desse azul, mas que não seja tão escuro.
Eu vou selecionar uma cor um pouco mais clara aqui, tá vendo? Vou clicar em OK. E vou apertar uma vez aqui atrás. Opa, tá seco, porque eu selecionei o pincel errado. Espera aí. Vou selecionar aqui de novo, que seria esse pincel. Aumento o tamanho. E aí o que eu vou fazer é clicar aqui atrás para poder dar um degradê. Você está vendo que eu só cliquei uma vez? E no caso esse pincel está até bem grande. Vamos colocar ele aqui em 800, porque ele fica um pouco menor e não vai dar tanto peso para o nosso degradê. Porque o nosso degradê fica mais suave, tá vendo? E a gente conseguiu já um resultado parecido com esse aqui. No caso do Wendel, ele ainda tem um clique mais forte atrás ainda. Então o que a gente vai fazer? Cria uma camada em cima da nossa camada, onde a gente criou esse pincel, seleciona ela. Vamos vir aqui e colocar uma cor ainda mais clara, ok? Vamos dar um ok. Vamos vir aqui no nosso pincel, vamos colocar em 400, que é para ele ficar bem menor, tá? E o que a gente vai fazer é clicar aqui atrás para poder criar como se fosse uma luz, tá vendo? Eu posso aumentar um pouco mais, deixa eu aumentar um pouco mais. Galera, isso aqui é teste mesmo, tá? E eu vou testando, não deu certo, faz de novo. Não existe uma matemática certa para isso aqui não. Se a gente quiser, inclusive, criar uma camada ainda mais clara por cima, que vai dar uma sensação de luz ainda mais forte, fica ainda melhor, tá vendo? Então agora a gente já tem um resultado próximo ali mais ou menos do que a gente estava buscando, que é essa imagem aqui. Deixa eu tirar essa porcaria de imagem aqui, que isso aqui está me irritando já. Beleza. Nossa imagem está quase pronta, mas ainda não está totalmente. Por quê? Porque a gente ainda precisa dar uma sensação de que tem uma luz aqui, porque a gente não quer essa imagem seca, chapada, com o fundo brilhante, né? Que a gente quer dar aquela sensação como se tivesse uma luz atrás realmente. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Através dos nossos efeitos que a gente aplica em cima da nossa imagem. Para poder abrir os efeitos, a gente clica 2 vezes em cima da nossa camada e ele já abre para a gente essas opções aqui. A gente tem alguns efeitos principais, que são principalmente o sombra externa, que ele vai dar um sombreamento atrás, e também tem o sombra interna. A sombra interna, ela cria mais ou menos a mesma sensação, só que no caso é da nossa camada para dentro. E aí, eu vou mexer em alguns parâmetros aqui, tá? Vocês deixam aqui em multiplicação mesmo. E aí vocês vão mexendo aqui nos parâmetros, principalmente na questão de distância, no tamanho, que ele vai dar uma esmaecida, e na cor. A gente vai pegar uma cor que seria uma cor aproximada a essa que a gente tem aqui no nosso círculo principal. Então vamos pegar uma cor parecida com essa daqui. Deixa eu pegar uma cor um pouco mais forte. Espera aí. Acho que está bom. Vou aumentar aqui um pouco a distância. Consigo mexer no ângulo. Tira essa opção de usar ângulo global, porque isso aqui é uma porcaria total. Aumenta um pouco a distância. Só que a gente não vai utilizar o modo multiplicação. A gente vai utilizar o modo que seria o nosso modo sobrepor. Vocês viram que ele criou realmente uma espécie de luz? Parece que tem uma luz em cima dele que está brilhando aqui, tá vendo? Eu vou até aproximar mais, que isso fica mais claro, tá bom? Clico em OK, porque aqui a gente está resolvido. Eu vou só tirar o efeito para vocês verem a diferença que faz. Tá vendo? A foto está seca, com efeito, sem efeito. Inclusive, dava para eu recortar melhor aqui em cima, tal, tudo certinho, mas é por isso que nada de vocês vão fazer com mais calma. Isso aqui é para vocês entenderem o processo. Feito isso, a gente vai colocar mais um efeito. A gente vai colocar o efeito de brilho interno. Quando a gente clica, ele cria uma espécie de linha aqui. Mas isso, na verdade, é porque o brilho interno ele vai criar aquela sensação de luz ambiente em volta do nosso personagem, né? Da nossa imagem, enfim. A gente vai fazer mais ou menos os mesmos parâmetros, onde a gente aumenta o tamanho e a gente espalha ele um pouco melhor para ele não ficar tão duro. Diminui a opacidade, tá? Isso aí é teste. Cada imagem vai ter uma variação, às vezes a imagem vai estar mais escura, às vezes a imagem vai estar mais clara, então varia. Aqui na cor, a gente vai selecionar a cor que a gente quer, que nesse caso vai ser o azul. Vou colocar azul um pouco mais claro aqui, clico em OK, diminuo a opacidade. E no nosso modo de mistura ou modo de mesclagem, a gente vai fazer a mesma coisa, que seria o sobrepor, que aí ele consegue dar para a gente essa dimensão. Vou aumentar um pouco aqui no tamanho. Clico em OK. Feito isso, aparentemente está perfeito, né? Ainda não. A gente vai pegar aqui na nossa imagem, com a nossa imagem selecionada, vamos clicar em Imagem, Ajustes, Brilho / Contraste. Esse ajuste ele ajuda a gente a deixar a imagem um pouco menos estourada, porque no caso essa imagem está realmente muito clara.
que eu faço? Geralmente eu diminuo um pouco o brilho dela e aumento um pouco o contraste, que ela fica uma imagem com um aspecto um pouco mais trabalhado, entende? Então eu vou colocar aqui em 40 e no brilho menos 30, que eu já acho que é suficiente. Coloquem sempre visualizar para poder ficar mais fácil, tá, gente? Porque se a gente visualizar, a gente não consegue ver esse efeito sendo aplicado. Se caso o efeito não estiver sendo aplicado, é só fazer isso que resolve. E aí, ok, nossa imagem já está aqui, basicamente, pronta para a gente utilizar. E aí, joia, é isso aqui o que eu quero, tá certinho. Eu poderia colocar outros efeitos, eu poderia colocar um fundo diferente. Isso aí vai de acordo com a sua vontade, sua necessidade. Clico em arquivo e salvar como PSD para deixar esse arquivo salvo, tá bom? Se caso você quiser mudar alguma coisa na sua imagem, você já vai ter ele. Então, salva como PSD, que ele já salva automaticamente, mas agora a gente também quer salvar ele como imagem para a gente utilizar no nosso perfil. Arquivo, exportar como, aí você pode colocar como PNG ou como JPEG. Só que eu prefiro colocar como PNG, porque a qualidade ela é mantida na hora que a gente faz o upload. Clica em PNG, ele vai perguntar para a gente as informações principais. Qualidade pode deixar aqui em 100%, não tem problema. Deixa as informações como está, coloca em salvar. Pronto, salvou. Se a gente clicar aqui, a gente abre nossa imagem editada. Peço um pouco de desculpas porque a qualidade da imagem não me deixou trabalhar tão bem, mas pelo menos a imagem agora já está aqui disponível para a gente, tá bom? Dava para recortar melhor aqui, dava para ter feito uma suavização um pouco maior, só que o Photopea também tem as suas limitações, infelizmente. Mas pelo menos quebra um galho aí para quem estiver começando e tiver interesse de fazer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e vai lá no Instagram também, que lá tem muito conteúdo bom, bacana, legal. Beleza? É isso aí, muito obrigado por ter assistido. Se você tiver gostado, deixe seu comentário aqui embaixo. É isso aí, valeu, até o próximo vídeo. Tchau!